Então, Filipenses aí, capítulo 1, e hoje o nosso texto vai chegar até o versículo 11. Vamos ler rapidamente. Então, desde o versículo 1, desde o versículo 1, então Filipenses 1, a partir do versículo 1. Eu estou com a tradução NVI, tá? Os irmãos, não sei quem, a maioria, qual que vocês usam, mas eu estou aqui com a tradução NVI. Então, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Por Deus, agradecemos por esse momento que nós podemos compartilhar a Tua palavra. Seja nos abençoando nesse momento, me ajudando aqui, Pai, a explicar esses versículos, para que cada um aqui tenha uma boa compreensão sobre a Tua palavra nessa noite. Em nome de Cristo, eu oro. Amém. Dando sequência, então, irmãos, ao nosso estudo aqui no livro de Filipenses, né? O pastor ele começou na semana passada os primeiros dois versículos, né? Que aqui é a introdução, né, ao livro de Filipenses, é uma saudação que ele faz ali à igreja em Filipos. Só para situar os irmãos aqui, né, Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso em Roma e enfrentando uma chance real de ser executado, de ser condenado. Né? Então, aqui o pastor falou, né, a respeito aqui da saudação de graça e paz, né, que ele coloca aqui no versículo 2, e logo em seguida, né, ele já começa o versículo 3 dizendo: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Nós vamos recapitular um pouco, né, o pastor também pregou uma série, na verdade só um dia, né, ali em Atos 16, que trata ali da fundação, de fato, da igreja em Filipos. Mas desde que Paulo esteve ali, né, pregando ali em Atos, capítulo 16, na cidade de Filipos, 10 anos se passaram, quando ele escreve, então, agora, a carta, né, aos filipenses. Havia aproximadamente passado aí 10 anos, desde que Paulo esteve pela primeira vez lá anunciando o evangelho. E aí ele diz aqui no versículo 3, né, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. E aí ele vai explicar por que ele agradece a Deus pela vida dos filipenses. No versículo 4 ele diz, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Né? Paulo ele tinha esse tema da alegria aqui, vai aparecer várias vezes, né, na carta de Filipenses, mesmo estando preso aqui na ocasião da escrita, né, da carta aos Filipenses. Nós vemos ao longo de toda a carta, né, que Paulo ele fala de alegria, mesmo estando preso, né, e enfrentando uma chance real de ele ser executado. A gente vai ver isso mais para frente durante a carta, né, que ele tinha realmente essa possibilidade dele ser condenado e ser executado durante essa prisão em Roma. Mas Paulo aqui ele fala que ele sempre se lembrava desses irmãos,
né, os irmãos ali da igreja de Filipenses. No versículo 4 ele fala: em todas as minhas orações, né, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Ele tinha uma grande afeição por esses irmãos, e nós vamos ver por quê. Né, tem um motivo muito específico para isso. No versículo 5 agora, ele nos diz o seguinte: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Na tradução ACF, né, ela diz aqui no começo do versículo 5 o seguinte: pela vossa cooperação no Evangelho. E a NVI nos traz: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Agora, que cooperação é essa, né? Se a gente for estudar aqui o texto grego, nós vamos encontrar a palavra koinonia, que é a palavra que geralmente é traduzida no nosso Novo Testamento por comunhão, né? Comunhão. Então, aqui, quando ele fala, né, pela vossa cooperação no Evangelho, essa comunhão que eles tinham juntamente com o apóstolo Paulo no Evangelho. O MacArthur ele sugere que talvez a melhor palavra aqui nesse contexto, a melhor palavra para a gente traduzir seria uma parceria no Evangelho. Né? Então, Paulo ele via os filipenses como parceiros dele na causa do Evangelho. E ele diz aqui no versículo 5, né, pela vossa cooperação que vocês têm dado desde o primeiro dia. O que é esse primeiro dia? Se refere a Atos 16, que foi quando Paulo anunciou o Evangelho lá em Filipos pela primeira vez. Né? Como eu disse, por ocasião da carta, tinha sido mais ou menos 10 anos antes. Né? Desde esse primeiro dia, Paulo via então essa parceria que ele tinha com esses crentes filipenses, desde a primeira vez que ele anunciou o evangelho ali na cidade. Desde o primeiro dia até agora. De que forma, né, que os filipenses eles estavam envolvidos com Paulo no evangelho desde o primeiro dia? Eu vou mencionar aqui 4 pontos, tá? Em relação a isso. Primeiro, o acolhimento de Lídia, quando Paulo pregou o evangelho em Filipos pela primeira vez. Isso está lá em Atos capítulo 16. Se vocês puderem voltar lá em Atos capítulo 16, nós vamos ver alguns versículos aqui. O pastor já, como eu disse, né, já fez um sermão a respeito desse texto, né, recentemente. Mas nós temos aqui em Atos 16, Paulo levando o evangelho para a cidade de Filipos. E a primeira pessoa que se converte ali é Lídia. Né? Se os irmãos lembrarem, no dia que o pastor falou de Atos 16, nós temos ali, Paulo ele vai às margens do rio porque não tinha uma sinagoga naquela cidade, e ele encontra ali um grupo de pessoas que estavam se reunindo, né, mas com uma tradição um pouco judaica ainda. Né? E aí Lídia é a primeira convertida, e logo depois, né, Paulo ele é preso, Paulo e Silas são presos ali, e depois o carcereiro se converte, né, quando as prisões se abrem ali, né, e o carcereiro é um dos próximos convertidos ali na cidade de Filipos. Mas eu quero falar sobre o acolhimento de Lídia, né, que é o primeiro envolvimento dos filipenses em relação ao evangelho. Lídia, né, aqui em Atos 16, fala que Deus abriu o coração de Lídia, né, para a pregação de Paulo. Ela foi a primeira convertida da cidade. E ali, em Atos 16, nós vemos que Lídia, ela acolheu Paulo, né, assim, nesse momento da sua conversão. Fala no versículo 14 o seguinte, né, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Então, olha só, ela acabou de ser convertida e ela já recebe Paulo em sua casa, esse acolhimento. Depois que Paulo e Silas, né, são presos, e ali há a conversão do carcereiro, né? Olha no versículo 40 o que acontece. Versículo 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Sila
foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então, Lídia, né, é um exemplo disso, de uma das pessoas que estavam envolvidas com o evangelho que Paulo anunciou desde o primeiro dia, que é o que ele fala aqui no livro de Filipenses. Então, esse é um exemplo, né, de como os filipenses estavam envolvidos com o evangelho desde o primeiro dia. Em segundo lugar, né, nós vemos que quando Paulo traz o evangelho para Filipos, o carcereiro, né, que é um outro convertido aqui de Atos 16, ele cuida de Paulo e Silas. Porque, se os irmãos lembrarem, né, Paulo e Silas eles são açoitados antes de serem presos. E aí, ali, né, um grande milagre de Deus liberta ali os presos, né, as prisões são abertas e o carcereiro ele está a ponto de se matar, né? E aí que ele pergunta para Paulo e Silas, né, o que eu devo fazer para ser salvo? É aquele famoso versículo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E aí, nós vemos na sequência que o carcereiro, ele também cuida de Paulo, né? Olha só, o versículo 23, aqui de Atos 16, nos diz o seguinte: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Agora, pulando aqui no versículo 27, né, fala que ali o carcereiro acordou e a prisão estava aberta e ele desembanhou sua espada para se matar. E Paulo falou, né, não faça isso que nós estamos todos aqui. Os irmãos lembram, né, que o pastor pregou sobre isso recentemente. Agora, olha o que acontece a partir do versículo 30. Né, o carcereiro levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e sua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que estavam na sua casa. Naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas deles e eles foram todos batizados. Então, olha só, o carcereiro agora cuidando do apóstolo Paulo. Um segundo exemplo, né, de como os filipenses estavam envolvidos com o evangelho desde o primeiro dia. Nós já vemos eles já envolvidos com o apóstolo Paulo. Terceiro ponto que eu queria levantar aqui, sobre esse envolvimento, essa parceria dos filipenses com Paulo em relação ao evangelho, é que os filipenses, antes de Paulo escrever a carta, haviam, em 3 ocasiões, enviado ofertas para o apóstolo Paulo, enquanto ele estava pregando ali na região da Macedônia. Né? E depois ele vai um pouco mais para cá, né, em direção à Grécia. Por 3 vezes, os filipenses enviaram ofertas para o apóstolo Paulo. Isso está registrado aqui em Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. Filipenses 4, 15 e 16. Diz o seguinte: Como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. No versículo 16: Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Aqui ele fala de 2 vezes, só que se a gente for lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala que ele recebeu uma outra oferta vindo dos irmãos da Macedônia. E a cidade principal da Macedônia, nesse momento, era Filipos. Então, 3 vezes, né, os filipenses haviam ofertado generosamente a Paulo. E o quarto ponto agora que eu queria mencionar, né, como que eles estavam envolvidos com Paulo, eram parceiros de Paulo no Evangelho. O quarto ponto que eu queria mostrar aqui é o sacrifício de Epafrodito, que está escrito aqui em Filipenses capítulo 4. O que acontece? Quando Paulo escreve a carta de Filipenses, como eu disse, ele está preso em Roma, né? E ele vai ser julgado em Roma. E os filipenses, sabendo disso, enviam Epafrodito, né, que ele vai falar aqui no livro sobre Epafrodito, para levar uma oferta até Paulo e ministrar para ele em suas necessidades enquanto ele estava preso. Isso está aqui em Filipenses capítulo 4,
Versículo 18, eles mandam uma oferta para Epafrodito entregar para Paulo. Olha o que ele diz aqui, Filipenses 4,18. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Agora, aqui no capítulo 2 também, versículos 25 a 27, o que acontece, né? Nessa viagem que Epafrodito faz, era uma distância muito grande para chegar até Paulo com essa oferta, ele fica doente no meio do caminho. Capítulo 2, versículo 25, fala: Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Possivelmente, Epafrodito também foi mandado para consolar Paulo nesse momento difícil, junto com essa oferta que os filipenses mandaram através dele. Então, por isso que Paulo fala, né, aqui no capítulo 1, versículo 5, né, ele dava graças a Deus pelos filipenses, pela cooperação deles, desde o primeiro dia até agora. Desde quando eles receberam o evangelho, eles abraçaram a causa do evangelho, cuidaram do apóstolo Paulo, enviaram ofertas para ele, enviou esse ministro, né, para ajudar ele naquele momento que ele estava preso. Então eram pessoas como os filipenses, que eram parceiros de Paulo na defesa e na proclamação do evangelho. Eram esse tipo de pessoas, né, que permitia com que Paulo continuasse o seu ministério, porque eles estavam ativamente envolvidos na obra. É a primeira lição que nós aprendemos aqui, que a propagação do evangelho, ela é um esforço que é feito cooperativamente. Todos nós precisamos estar envolvidos de alguma forma ou de outra para que o evangelho avance. Cada um de nós, assim como os filipenses, né, estavam envolvidos no ministério do apóstolo Paulo. Agora, vamos continuar no versículo 6, ele diz o seguinte: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que em vós começou a boa obra. Que obra é essa? É a obra da salvação. Né? Hendrickson, né, um teólogo que eu vou citar ele bastante aqui, ele diz o seguinte: o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a sua perseverança na participação unânime na obra do Evangelho me convenceu de que vocês são objetos da preservação divina. Perceba, né, o que ele diz aqui. Ele diz essa frase do versículo 6, logo após ele falar do envolvimento dos filipenses desde o primeiro dia. E ele diz o seguinte, né? Eu tenho certeza, estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês, ele vai completar. Ou seja, tudo que vocês têm feito desde o primeiro dia em relação ao Evangelho até agora é prova de que vocês estão sendo trabalhados por Deus, de que vocês de fato creram e que Deus vai preservar vocês até aquele dia. Deus vai aperfeiçoar essa obra que Ele começou na vida de vocês. Um texto paralelo aqui que a gente poderia mencionar aqui é 2 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 2. 1 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 2, nos diz o seguinte: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, né, desses irmãos tessalonicenses, né, que eles estavam evidenciando coisas de salvação, né, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. E no versículo 4 ele diz o seguinte: Sabemos, irmãos amados, que Deus, que Ele os escolheu.
é algo parecido com o que ele está fazendo aqui em Filipenses, ou seja, o fruto que vocês estão dando, isso é evidência de que Deus os escolheu, de que vocês de fato foram salvos e que vocês se converteram. Por isso que ele diz, né, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, desde aquele primeiro dia que eu anunciei o evangelho para vocês, e que vocês creram, né, aquele que começou essa obra vai completar, né, vocês serão preservados. Aqui ele está falando sobre a doutrina da preservação divina, né, de todos aqueles que Deus salva, ele confirma até o fim, né. É a doutrina da perseverança dos santos, né, uma doutrina muito importante aí da reforma protestante. E ele diz, né, aquele que começou a obra vai completar, né, outra tradução nos diz aperfeiçoará. O teólogo Hendrickson diz que apresentará essa obra de forma completa. A gente pode fazer um paralelo aqui, né, com o que Jesus disse, né, de que ninguém pode arrebatar todo aquele que Deus deu a ele. Ninguém pode arrebatar da minha mão. Então é a doutrina da preservação divina. Indo agora para o versículo 7 aqui de Filipenses, capítulo 1, ele diz o seguinte: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Né? Que justo o que ele está falando aqui? Desse versículo anterior que ele disse, né? De que ele estava convencido de que eles eram de fato salvos. Né? É justo que eu sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês compartilham comigo da graça de Deus. Mais uma vez ele enfatizando, todos vocês estão ativos comigo na obra do Evangelho. Né, o começo do versículo ele fala, eu tenho vocês em meu coração. Mais uma vez, né, ele repete a afeição que ele tinha por esses crentes, que estavam de fato, eram parceiros de fato com o apóstolo Paulo no Evangelho. E aqui no versículo 7, né, eu quero destacar algumas coisas, ele diz o seguinte, né, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo. O que ele quer dizer? Né? Nas correntes que me prendem e defendendo e confirmando o Evangelho. Isso se refere às prisões de Paulo. Se a gente lê o livro de Atos, a gente vê isso muito claro. Né? As prisões e a luta de Paulo em favor do Evangelho. Várias vezes ele foi preso, né? Ele sofreu perseguição o tempo todo, aprisionamento. Então, e ele por isso que ele fala, nas correntes que me prendem, ou seja, nos momentos que eu estou preso, defendendo e confirmando o evangelho, que é quando ele estava nos tribunais, ali sendo julgado, e ele estava ali, né, se a gente lembrar, né, Agripa, por exemplo, né, Paulo fala o evangelho para ele defende o evangelho, ele confirma o evangelho ali perante aquelas pessoas que estavam julgando ele. Então Paulo diz, né, quer nas correntes, quer defendendo e confirmando o evangelho, vocês participam comigo. Vocês participam comigo. É muito interessante que Paulo coloca eles como, de fato, parceiros dele na obra. Eles eram participantes, né? Eles estavam ativamente envolvidos no ministério de Paulo. Então, essa é a primeira parte aqui, né, do capítulo 1, Paulo exaltando aqui os filipenses, o envolvimento deles na obra, né, desde o primeiro dia, estavam com ele ali na defesa do Evangelho. Agora, versículo 8, ele diz assim, né, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Jesus Cristo. Mais uma vez, né, Paulo realmente tem esses cristãos em seu coração, né, tem uma grande afeição por eles. Então aqui, nessa primeira parte, nós vimos, então, a respeito da obra do Evangelho, né? Que a obra do Evangelho, ela é feita por todos os cristãos. Todos os cristãos precisam estar ativos de alguma forma, né? Defendendo o Evangelho, proclamando o Evangelho e ajudando aqueles que estão diretamente no campo de batalha, como era o apóstolo Paulo aqui, no caso da escrita de Filipenses.
Agora, a partir do versículo 9, né, nós temos uma nova seção aqui dentro do capítulo, que Paulo ele ora pelo crescimento espiritual desses crentes ali da igreja de Filipos. Versículo 9 nos diz o seguinte: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção. Então, Paulo fala aqui no versículo 4, né, que ele orava pelos filipenses, né, ele diz, em todas as minhas orações em favor de vocês, oro com alegria. E agora aqui no versículo 9, né, ele faz uma oração específica por eles. Ele diz, esta é a minha oração, né? Uma dessas orações específicas de Paulo era para eles crescerem cada vez mais espiritualmente. Ele diz, né, que o amor de vocês aumente cada vez mais. O amor, né, é a grande virtude cristã, né? Jesus falou muito a respeito disso. A grande virtude do cristianismo é o amor. E a palavra que ele usou aqui é a palavra ágape, né? A palavra ágape, que é a mesma palavra que está lá em João 3,16, né? Que fala que Deus amou o mundo, né? Ele amou o mundo com o amor ágape, que é o amor, biblicamente falando, o amor sacrificial, né? Um amor que se doa. Esse é o sentido do amor ágape. Deus amou o mundo que ele deu seu filho. É um amor que ele é traduzido em atitudes. E Paulo fala que o amor de vocês aumente cada vez mais. Esse amor sacrificial pelo próximo, né? Que é demonstrado em atitudes concretas. Os irmãos não precisam abrir, mas eu leio rapidamente. Aqui em 1 Coríntios 13, né, que é o grande capítulo sobre o amor, e também é a mesma palavra grega aqui que nós temos, né, o amor ágape, que ele fala aqui em 1 Coríntios 13, e a gente vê que esse é um amor traduzido em atitudes, traduzido em ações. Fala assim no versículo 4, 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor ágape que ele está descrevendo ali em 1 Coríntios 13. E Paulo quer que esse tipo de amor, aqui falando em Filipenses, que aumente cada vez mais. Né? Essa é a oração dele. É o que precisa acontecer conosco também. Né? Essa virtude, né? A grande virtude do cristianismo, precisa crescer cada vez mais em nossas vidas. Só que ele continua dizendo o seguinte, que o amor de vocês cresça cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Então, ele ora para que esse amor, né, ele cresça ainda, se desdobre em outras coisas ainda. Que é o que ele menciona aqui, conhecimento e percepção. O Hendrickson, né, o mesmo teólogo que eu comentei agora há pouco, ele diz o seguinte, Paulo ora para que o oceano de amor dos filipenses atinja a sua mais plena proporção, transbordando em todos os seus limites. Na verdade, que o amor possa assim se avolumar mais e mais. O amor plenamente desenvolvido nunca caminha só, ele é seguido de todas as demais virtudes. E ele menciona duas aqui, que é crescer em conhecimento e percepção. Conhecimento, né, ele coloca aqui a palavra epignosis, no grego, que é um conhecimento real, pleno, um crescimento amadurecido. E toda vez que nós encontramos essa palavra, epignosis, no Novo Testamento, ela geralmente está se referindo ao Evangelho, a um conhecimento profundo, pleno, amadurecido do Evangelho. Então é isso que Paulo quer, né? Que o amor cresça cada vez mais, mas também em conhecimento do Evangelho. E também percepção, que é a outra palavra que ele menciona aqui, que é a palavra aesthesis, no grego, que significa percepção, entendimento, discernimento. Era isso que Paulo queria que acontecesse com os filipenses, né? Que o amor deles aumentasse
mas que esse amor também se desembocasse em mais conhecimento do Evangelho e mais discernimento. E uma coisa está relacionada com a outra, porque o conhecimento aprofundado do Evangelho, ele automaticamente leva a um discernimento espiritual maior. As duas coisas andam juntas. Então, conhecimento e discernimento é o que precisa estar frutificando em nossas vidas cada vez mais. Né? Essas três virtudes que ele menciona, o amor, o conhecimento pleno do Evangelho e o discernimento. Né? Essas coisas precisam cada vez mais tomar forma em nossa vida. E aí no versículo 10 ele diz assim, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Para discernirem o que é melhor. A tradução ACF, ela diz, para que aproveis as coisas excelentes. Né? É um termo no grego que tem várias formas a gente traduzir ele. Né? É um termo bem rico que ele usou aqui. Né? Na verdade, o termo que ele usa é as coisas que são diferenciadas. Né? Se a gente fazer uma tradução bem literal do termo, é isso. Então, Paulo quer que os filipenses cresçam em amor, conhecimento, discernimento, para quê? É o que ele vai falar no versículo 10. Ele quer que essas três coisas aumentem na vida deles para discernirem o que é melhor, para aprovar as coisas excelentes. Então, o conhecimento, o discernimento, essa percepção do versículo anterior, tem o objetivo prático de desembocar na nossa decisão de identificar aquilo que de fato tem valor, as coisas diferenciadas, né, para que aproveis as coisas excelentes, como diz outra tradução. John MacArthur diz o seguinte sobre esse versículo, que os crentes precisam da habilidade para distinguir as coisas que são verdadeiramente importantes, para que possam estabelecer as prioridades certas. E o Hendrickson também, né, falando sobre esse versículo, ele nos diz o seguinte, que esse profundo discernimento ou percepção, fruto da experiência, é a capacidade da mente e do coração para distinguir não só entre o bem e o mal, mas também entre o importante e o trivial, decidindo-se em cada caso pelo primeiro e rejeitando o segundo. Então é para isso que esse conhecimento do Evangelho, esse discernimento, é para isso que serve, para nós podermos separar as coisas boas das coisas ruins. A gente poder fazer isso na nossa vida prática. Né? E como disse aqui o Hendrickson, né? Saber discernir o bem e o mal, mas além disso, né? Saber também distinguir o que é importante e o que é trivial, o que não tem valor. Nós precisamos ter esse caráter cristão sendo desenvolvido, né, através do conhecimento do Evangelho, para a gente saber o que é de fato prioridade, o que deve de fato ocupar o nosso tempo, né? E a gente saber distinguir o bom do ruim, o certo do errado, o importante daquilo que não tem valor. Por isso ele diz aqui, né, para discernirem o que é melhor. Ele continua dizendo o seguinte, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Mais uma vez, né, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A tradução SF nos diz o seguinte, para serem sinceros e sem escândalo algum. O propósito prático, então, a gente poderia dizer, o propósito prático de identificar e abraçar essas coisas excelentes é para que nós sejamos puros e irrepreensíveis. O que isso significa? Para que nós tenhamos o nosso caráter formado. É isso que ele está preocupado aqui com os filipenses, né? Para que vocês consigam diferenciar uma coisa da outra. Saber estabelecer as prioridades corretas na vida prática, para que vocês sejam puros e irrepreensíveis.
Puros e irrepreensíveis, né? Do grego, puro, aqui, significa testado e aprovado como sendo genuíno, sem mescla, sem adulteração, algo que é aprovado como genuíno. É isso que Deus quer que cada um de nós sejamos, puro, né? Nós somos testados e, não, isso de fato é um cristão genuíno. Irrepreensível, ou seja, ele é isento de censura, ele não tem culpa, não tem como acusar esse tipo de pessoa. Essa pessoa tem um caráter cristão genuíno. Então é para isso que Paulo fala, né? Por isso que ele fala, né? Conhecimento profundo do Evangelho, discernimento, para que nós façamos as escolhas certas no nosso dia a dia para sermos puros e irrepreensíveis. E ele fala, até o dia de Cristo. Eu gosto de uma frase, né, do Hendrickson sobre essa parte final, né? Até o dia de Cristo. Ele diz o seguinte: toda a sua vida deve ser uma preparação para aquele grande dia, porque será quando o verdadeiro caráter da vida do homem será revelado. Né? Olha o que ele diz mais uma vez, gosto muito dessa frase, né? Até o dia de Cristo. Isso significa que toda a sua vida deve ser uma preparação para aquele grande dia, porque será quando o verdadeiro caráter da vida do homem será revelado. É para isso que nós estamos aqui, nesse mundo, né? Para propagar o Evangelho, né? Ajudar a propagação do Evangelho, mas ter esse caráter cristão sendo formado dia após dia até o dia de Cristo. É o que Paulo fala aqui no fim do versículo 10. E no versículo 11 ele diz o seguinte: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fruto da justiça, né? Então ele quer esse caráter cristão formado e ele quer que os cristãos filipenses tenham frutos, né? Que eles estejam cheios de frutos. Ele fala fruto aqui da justiça, né? MacArthur, ele diz que esse aqui é o fruto que a justiça produz, né? O fato de você ser justificado é o fruto que naturalmente vai aparecer na sua vida. Tem um paralelo aqui também com Gálatas 5, né, que ele fala ali da lista do fruto do Espírito, né? Amor, gozo, paz, benignidade, fé, mansidão, todas aquelas coisas, né? Agora é interessante aqui no versículo 11, né, eu queria chamar a sua atenção, ele fala que é o fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Ou seja, não é um fruto que é produzido pelo homem natural, é um fruto que vem por meio de Jesus Cristo, né? Lembra que Jesus disse, né, que sem mim nada podeis fazer. E lá em João, capítulo 15, Jesus diz o seguinte, João 15, versículo 5, fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A tradução que eu tenho decorado desse versículo é: sem mim nada podeis fazer. E no versículo 8 desse mesmo capítulo, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Né? Então, o fruto que vem por meio de Cristo, é o que Paulo fala aqui, né? E sem Cristo nada nós podemos. É um fruto que resulta da nova natureza, né? Essa vida de Cristo em nós. Mais uma citação do Hendrickson, ele diz que é Cristo, por meio de seu sacrifício, que adquiriu para o crente um novo estado e, consequentemente, uma nova condição, para que, em virtude dessa nova relação, o crente, pelo poder do Espírito Santo, seja capaz de produzir fruto, mais fruto, muito fruto. Né? Então, uma obra do Espírito, algo que só pode ser feito pelo Espírito, que é o que Paulo fala lá em Gálatas 5, né? O fruto do Espírito, né? É o Espírito que produz em nós. E no fim do versículo ele fala, né? Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor
de Deus, né? E ele termina aqui com o soli deu glória, né, da Reforma Protestante, né, que é o tudo que fazemos deve trazer glória a Deus. Então, os frutos que nós desenvolvemos, né, com a obra do Espírito Santo em nós, eles servem para trazer glória a Deus. E assim ele fecha, né, esse versículo 11, né, e esse trecho aqui do capítulo 1 do livro de Filipenses. Então, para nós terminarmos, né, só fazer uma aplicação rápida, né, nós vimos aqui nesses versículos dois grandes temas. Primeiramente, nós vimos a alegria de Paulo, né, e o carinho que ele tinha por aqueles irmãos filipenses, pelo fato deles estarem envolvidos na obra do Evangelho desde o primeiro dia até aquele momento. Né? Então, o envolvimento dos filipenses na obra do Evangelho e depois o crescimento espiritual que ele ora, né, para que eles cresçam em amor, em conhecimento do Evangelho, em discernimento, para aprovarem as coisas que são excelentes. Então, são esses dois temas que nós vemos aqui nesse trecho. Em relação ao primeiro tema, né, envolvimento dos filipenses na obra do Evangelho, eu queria deixar essa reflexão para você nessa noite. Como tem sido o seu envolvimento com a obra do Evangelho? A obra do Evangelho não é só tocar aqui na frente, pregar, igual eu estou fazendo aqui para os irmãos, ou dar aula na escola dominical. É muito mais amplo do que isso. Né? O envolvimento com a obra de Deus, isso pode ser feito de várias formas. Né? Ensinando, contribuindo, orando, né? Que é algo que todos nós podemos fazer, demonstrando caráter, que nós vimos que Paulo falou muito aqui nesses versículos, né? Demonstração, nosso testemunho, nosso caráter, em qualquer ambiente que nós estejamos, isso tem um impacto em favor do Evangelho. Em qualquer lugar que você esteja, dentro da sua casa, no trabalho, na escola, em qualquer ambiente, um caráter cristão realmente amadurecido, desenvolvido, está proclamando o Evangelho. Então, como tem sido o seu envolvimento com a obra do Evangelho? Será que você está enquadrado aqui como aqueles crentes filipenses, né, que cuidaram de Paulo ali nas primeiras vezes que ele anunciou o Evangelho na cidade, né, cuidaram, levaram oferta para ele várias vezes, mandaram Epafrodito, né, para ministrar ali a Paulo, né, dar uma força para ele. E a grande pergunta é, né, como tem sido o seu envolvimento com a obra do Evangelho, que é uma obra tão ampla, né, pode ser feito de tantas formas diferentes. E a segunda reflexão, né, sobre crescimento espiritual, desenvolvimento de caráter, né, você tem buscado desenvolver caráter cristão através da prática do amor, da busca, né, pelo conhecimento do Evangelho, na busca de ter esse discernimento, né, para saber diferenciar as coisas do dia a dia. Os frutos da obra do Evangelho têm sido visíveis na sua vida? Lembra que Jesus fala muito disso, né, de que o fruto ele revela quem é a árvore de fato, né? O que é a essência daquela árvore a gente vê pelo fruto. Jesus falou muito a respeito disso. Então, os frutos da obra do Evangelho, eles são visíveis na sua vida, né? Você tem procurado ser puro e irrepreensível até o dia de Cristo, né? Que são os termos que o apóstolo Paulo usou aqui, né? Você tem procurado ser puro e irrepreensível, né? Alguém que tem de fato caráter cristão, né? Que dá um testemunho realmente da vida de Cristo em você. Então, que fica aí a reflexão nessa noite. Espero que tenha ajudado os irmãos a ter compreendido melhor esse texto. Deus abençoe a todos.